Deus te guarda nas noites mais difíceis. Pastor Antônio Júnior. Introdução. O que significa Deus te guarda nas noites mais difíceis? Todo mundo já passou por uma noite difícil. Não é só quando está escuro lá fora, mas quando a vida parece escura por dentro. Pode ser uma briga em casa, uma doença, um dinheiro que não dá, um medo que não passa ou uma tristeza que pesa no peito. Nessas horas a gente se sente sozinho, como se ninguém entendesse ou pudesse ajudar. O pastor Antônio Júnior, com essa frase, quer nos lembrar de uma coisa simples, mas poderosa. Mesmo quando tudo parece ruim, Deus não nos abandona. Ele está lá cuidando da gente, mesmo que a gente não veja ou não sinta na hora. É como um pai que fica de olho no filho dormindo, mesmo quando a criança não percebe. Vamos entender melhor como isso funciona no dia a dia. 2. Explicando de forma fácil. Como Deus nos guarda nas piores horas. Noites difíceis não são só de madrugada. Quando a gente ouve noite, pensa logo no período escuro entre o pôr do sol e o amanhecer. Mas na vida, as noites são os momentos de dor, dúvida ou desespero. Alguns exemplos. Noite de ansiedade. Você está deitado, mas não consegue dormir porque amanhã tem uma prova, uma entrevista de emprego ou um exame médico. O coração acelera, os pensamentos não param. Noite de solidão. Depois de uma separação, você se sente sozinho, como se ninguém mais se importasse. Noite de medo. Recebeu uma notícia ruim do médico ou está com medo de perder o emprego. Noite de culpa. Fez algo errado e não consegue perdoar a si mesmo. Em todas essas situações parece que a luz se apaga. Mas é aí que a promessa de Deus entra. B. Como Deus guarda a gente? Guarda não é como um segurança de banco que fica parado na porta. É mais como um pai que não dorme enquanto você chora. Imagine uma mãe com um bebê doente. Ela passa a noite em claro, dando remédio, fazendo carinho, mesmo que o filho não entenda. Deus faz assim conosco. Exemplo, você está chorando no quarto, achando que ninguém vê. Mas Deus está ali, ouvindo cada suspiro. 2. Coloca pessoas no seu caminho. Às vezes, a ajuda de Deus vem através de alguém, um amigo que liga na hora certa, um desconhecido que dá uma palavra de ânimo, um familiar que aparece com uma solução. Exemplo, você está sem dinheiro para o aluguel, e do nada um colega oferece um trabalho temporário. Isso não é coincidência. 3. Dá força quando a sua acaba. Já aconteceu de você estar exausto, mas de repente consegue levantar e seguir em frente? Isso é Deus te sustentando. Exemplo, uma mãe que trabalha o dia todo, chega em casa e ainda cuida dos filhos. De onde vem essa força? Deus renova. 4. Transforma a noite em dia. As piores situações podem virar lições ou bênçãos. Um desemprego pode te levar a um trabalho melhor. Uma doença pode te aproximar da família. Exemplo, um homem perdeu o emprego, mas isso o fez abrir seu próprio negócio, que deu certo. 5. Fala no silêncio. Às vezes a gente não ouve Deus porque está muito barulho na cabeça, medo, raiva, tristeza. Mas quando a gente para e ora, Ele responde. Exemplo, você está desesperado e resolve orar, Deus me ajuda. De repente vem uma paz que não faz sentido, como se alguém tivesse abraçado sua alma. C. Por que a gente não sente Deus nessas horas? Às vezes a gente reclama, se Deus está aqui, por que eu ainda estou sofrendo? Isso é normal, mas tem algumas respostas. Deus não tira o problema, mas te carrega nele. Não é que Ele não pode resolver tudo na hora. Às vezes Ele quer que a gente aprenda algo ou cresça com a dor. Exemplo, um atleta só fica forte depois de muito treino doloroso. A vida é assim também. 2. A gente olha mais para o problema do que para ele. Se você ficar só olhando para a tempestade, não vai ver o barco que Deus mandou para te salvar. Exemplo, uma pessoa com depressão só enxerga a escuridão, mas se procurar, vai ver que tem gente que ama ela. 3. O tempo de Deus não é o nosso. A gente quer tudo já. Deus sabe a hora certa. Exemplo, uma semente plantada não vira árvore em um dia. Tem que esperar. D. O que a gente pode fazer nas noites difíceis? Não adianta só esperar Deus agir se a gente não faz a nossa parte. Algumas atitudes simples ajudam. Falar com Deus, orar. Não precisa de palavras bonitas. Fale como fala com um amigo. Deus, estou com medo, não aguento mais, me ajuda. Exemplo, um homem no hospital com dor só consegue dizer, Jesus. Isso já é oração. 2. Ler a Bíblia mesmo que pouco. A Bíblia é como um manual de instruções para a vida. Tem versículos que parecem escritos só para você. Exemplo, Salmo 23 diz, mesmo quando eu andar por um vale escuro, não terei medo porque tu estás comigo. Isso é para as noites difíceis. 3. Procurar ajuda.
Deus usa pessoas para nos ajudar. Não tenha vergonha de pedir socorro a um pastor, psicólogo, amigo ou familiar. Exemplo: quem está se afogando não tem vergonha de gritar por socorro. Na dor é a mesma coisa. 4. Confiar mesmo sem entender. Às vezes, a gente não vai ter todas as respostas, mas pode escolher confiar que Deus sabe o que está fazendo. Exemplo: uma criança não entende por que tem que tomar injeção, mas confia que é para o seu bem. 5. Ajudar alguém. Quando a gente faz o bem para os outros, a nossa dor fica menor. É como se a gente dividisse a luz. Exemplo: uma mulher triste começou a visitar idosos em um asilo. Sem perceber, sua própria tristeza foi passando. 3. Resumo final: Deus não desiste de você. Vamos recapitular tudo de forma bem simples. Noites difíceis são os momentos de dor, medo ou desespero. Não é só de madrugada, mas qualquer hora que a vida fica pesada. Deus guarda a gente como um pai cuida do filho. Não dorme, manda ajuda, dá força, transforma a dor em algo bom e fala no coração. Às vezes não sentimos Ele porque estamos focados no problema, ou porque Deus está trabalhando no tempo certo, não no nosso. Nossa parte é orar, falar com Deus, ler a Bíblia, pedir ajuda, confiar e fazer o bem aos outros. Exemplo final para guardar no coração. Imagine que você está em um quarto escuro, com medo. De repente, alguém acende uma vela do lado de fora da porta. Você não vê a pessoa, só a luz entrando por baixo da porta. Não sabe quem é, mas sabe que tem alguém ali. Com Deus é assim, mesmo que a gente não veja, a luz dele entra na nossa noite e nos mostra que não estamos sozinhos. O pastor Antônio Júnior quer que a gente lembre disso. Não importa quão escura seja a noite, Deus está do lado de fora da porta com a luz acesa, esperando você abrir o coração para ele entrar. E quando o dia amanhecer, porque sempre amanhece, você vai olhar para trás e ver que mesmo nas piores horas, havia um cuidado que você não via na hora, mas que estava lá o tempo todo. Deus te guarda. Sempre. Às vezes a gente acha que Deus só age nos grandes milagres, como curas ou situações impossíveis. Mas o pastor Antônio Júnior ensina que Deus também está nos pequenos detalhes, naqueles momentos que a gente nem percebe na hora. Pense numa mãe que acorda no meio da noite sem motivo e vai ver o filho com febre. Ela não sabia por que acordou, mas Deus usou aquele despertar para proteger. Ou então num amigo que liga bem na hora que você estava prestes a desistir de tudo. Coincidência? Não. É Deus agindo de forma silenciosa. O pastor costuma dizer: Deus não dorme. Enquanto você chora, ele trabalha. Pode ser que você não veja a solução agora, mas daqui a algum tempo vai entender que Deus estava segurando você mesmo quando você achava que estava caindo. E quando a gente passa por noites difíceis, é comum ouvir frases como: Deus não dá um fardo maior que a gente pode carregar. Mas o pastor Antônio Júnior explica de um jeito diferente: Deus não te deixa carregar o fardo sozinho. Ele entra junto na luta e divide o peso com você. É como quando você está carregando uma caixa muito pesada e alguém vem e pega um lado. Você ainda sente o peso, mas agora tem ajuda. Assim é com Deus. Ele não tira a dificuldade sempre, mas está lá segurando junto, te dando força para seguir. E tem mais. Muitas vezes a gente acha que Deus só está presente quando as coisas melhoram. Mas o pastor ensina que a presença dele é mais forte justamente quando tudo parece perdido. É como o sol, ele não some à noite, só fica do outro lado. A gente não vê, mas ele continua lá, e é por isso que o dia volta a amanhecer. Por isso, quando a noite for longa, lembre, Deus não está esperando você resolver tudo sozinho para depois te ajudar. Ele está ali, agora, na escuridão com você, segurando sua mão e dizendo: confia, eu te guardo. E isso faz toda a diferença. Quando a gente passa por uma noite difícil, é comum sentir que está sozinho. As contas não fecham, a saúde falha, os problemas na família ou no trabalho parecem não ter fim. Aí a gente olha para o céu e pergunta: Deus, onde é que você está? Mas o pastor Antônio Júnior sempre lembra que nessas horas, Deus não está distante, ele está mais perto do que a gente imagina. Pense numa criança que tem medo do escuro. Ela chora, chama pela mãe e mesmo sem ver, sabe que a mãe está ali pelo toque, pela voz, pelo colo que acalma. Com Deus é assim, a gente pode não enxergar, mas ele está ali sussurrando paz no coração. Não é que ele ignore a dor, é que ele sabe que às vezes a gente precisa sentir sua mão para aprender a confiar. E tem outra coisa importante: Deus não mede o amor por ele pela falta de problemas, mas pela sua presença nos problemas. O pastor costuma dizer que a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo, mas a certeza de que mesmo que não dê, Deus não vai soltar a sua mão.
É como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta. Ele não impede a queda, mas está lá para levantar, secar as lágrimas e dizer: tenta de novo, eu tô aqui. Muitas vezes a gente quer que Deus mude a situação já, mas Ele quer mudar a gente na situação. É como uma semente, para virar uma árvore forte, ela precisa passar pelo inverno, pela chuva, pelo vento. Se Deus tirasse todas as dificuldades, a gente nunca ia crescer. Mas Ele não deixa a gente enfrentar sozinho, está ali, regando a fé, dando força para aguentar até a tempestade passar. E quando a gente olha para trás, depois que a noite passa, a gente entende. Aquelas horas escuras não foram à toa. Foi ali que a gente aprendeu a orar de verdade, a valorizar as pequenas coisas, a enxergar a mão de Deus onde só via desespero. O pastor Antônio Júnior sempre fala que as cicatrizes da batalha se tornam marcas de vitória. Elas doem, mas também provam que a gente não foi derrotado. Então, se você está numa noite que não acaba, não desista. Deus não está te observando de longe, esperando você se virar. Ele está do seu lado, carregando o fardo contigo, enxugando cada lágrima e preparando algo bom. Mesmo que você ainda não veja. Amanhã vai chegar. E quando chegar, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar. Porque Deus não só te guardou na noite, Ele te transformou nela. Quando a gente passa por uma tempestade, é fácil achar que Deus esqueceu de nós. A gente reza, chora, pede socorro, e às vezes parece que nada muda. Mas é justamente nessas horas que Ele está mais perto, mesmo que a gente não sinta. É como quando uma mãe segura a mão do filho no escuro. Ela não precisa falar nada, só estar ali já é suficiente. O pastor Antônio Júnior costuma comparar as noites difíceis com uma semente enterrada na terra. Enquanto está debaixo do chão, ninguém vê o que está acontecendo. Parece que ela está perdida, esquecida. Mas é ali no escuro que ela se parte, se transforma e se prepara para nascer como uma planta forte. Da mesma forma, as nossas dores não são o fim da história. Elas são o processo que nos torna mais fortes, mais sábios e mais próximos de Deus. Tem gente que só lembra de Deus quando tudo está bem, mas é nas noites escuras que a fé de verdade aparece. É quando a gente descobre que não é só questão de sentir a presença dele, mas de confiar mesmo sem ver. Como Abraão que saiu do lugar que conhecia sem saber para onde ia, só porque Deus pediu. Ou como o profeta Elias que depois de uma grande vitória, caiu no desânimo e pediu para morrer. Mas Deus o alimentou, deu forças e o usou novamente. Às vezes a gente acha que a noite vai durar para sempre, mas Deus já marcou a hora do sol nascer. Pode ser que hoje você esteja exausto, com medo, sem forças. Pode ser que as contas não fechem, que a saúde esteja abalada, que o coração esteja partido. Mas Deus não se assusta com as suas lágrimas. Ele as guarda em uma garrafa, como diz a Bíblia, Salmo 56, 8, porque cada uma delas tem valor para Ele. E quando amanhã chegar, e ela vai chegar, você vai perceber que não foi abandonado. Vai ver que mesmo quando achava que estava sozinho, tinha uma mão te sustentando. As noites difíceis não são para nos destruir, mas para nos lapidar, como o ouro que passa pelo fogo para brilhar. O pastor Antônio Júnior sempre diz: Deus não tira a prova, mas Ele entra na prova com você. Então, se a noite está longa, não solte a mão dele. Continue falando, mesmo que seja só um suspiro. Continue crendo, mesmo que a fé esteja pequena como um grão de mostarda. Porque no final, você não vai só sair da noite, você vai sair diferente. Mais grato, mais humilde. E com uma história para contar de como Deus te guardou, te ouviu e te transformou no meio da escuridão. Quando a gente passa por uma noite difícil, é comum sentir que o tempo não passa. Parece que a dor não tem fim, que as lágrimas não vão secar e que a saída está muito longe. Mas a palavra de Deus nos lembra que a alegria vem pela manhã, Salmo 30, 5. Isso não quer dizer que o problema vai sumir como mágica, mas que Deus renova nossas forças para enfrentá-lo. Pense numa árvore em meio a uma tempestade. Os ventos são fortes, os galhos balançam, mas as raízes que estão escondidas embaixo da terra é que a mantém firme. Assim é a gente quando confia em Deus. Mesmo que tudo pareça desabar, tem algo mais profundo nos segurando. O pastor Antônio Júnior costuma comparar isso com um pai que ensina o filho a andar de bicicleta. No começo a criança treme, tem medo de cair, mas o pai não solta. Ele só afrouxa um pouco a mão para que o filho aprenda a se equilibrar. Deus faz o mesmo, não nos abandona, mas permite que passemos por desafios para crescermos. Às vezes, a gente ora e não vê resposta imediata. Isso não significa que Deus não está ouvindo. Imagine um médico que receita um remédio e diz: tome por 10 dias. No terceiro dia, a pessoa pode não sentir melhora e pensar que não está funcionando. Mas se parar de tomar, nunca vai sarar. Com Deus é assim, Ele age no tempo certo, não no nosso.
José na Bíblia esperou anos na prisão por uma promessa que parecia esquecida. Mas quando Deus agiu, não só o tirou de lá como o colocou num lugar que nem ele sonhava. Gênesis 41. Outra coisa importante é não comparar sua noite com a dos outros. Cada um tem sua batalha. Tem gente que chora em silêncio, enquanto outra consegue sorrir mesmo com dor. Não é porque fulano parece feliz que não está passando por nada. O pastor Antônio Júnior sempre fala: Deus não mede a sua fé pela sua força, mas pela sua dependência dele. Um copo vazio é mais fácil de encher do que um cheio. Quando a gente reconhece que não dá conta sozinho, Deus enche nosso coração com a paz que não faz sentido para o mundo. E se a noite ainda não passou? Continue. Mesmo que seja um passo de cada vez. Mesmo que hoje você só consiga agradecer por respirar. Deus não desiste de você. Ele está ali, quieto às vezes, mas presente, como o sol que continua brilhando mesmo quando as nuvens o escondem. Um dia, você vai olhar para trás e entender que, naqueles momentos em que achava que não ia aguentar, era justamente ali que Deus estava mais perto, carregando você no colo. Porque no final, a história não é sobre a noite, mas sobre quem te guardou nela. E essa história, ninguém vai poder contar igual a você. Às vezes a gente acha que a fé é não sentir medo, não chorar ou sempre ter uma resposta pronta. Mas não é bem assim. Fé é confiar mesmo quando tudo parece desabar. É como uma criança que, no meio da tempestade, fecha os olhos e aperta a mão do pai, não porque não tem medo, mas porque sabe que não está sozinha. Pense numa árvore em meio a um vendaval. Os galhos balançam, as folhas voam, mas as raízes, essas ficam firmes. A noite difícil é como vento forte. Pode tirar coisas de você, pode doer, mas não consegue arrancar o que está plantado fundo, a certeza de que Deus não te largou. Até quando você não sente, Ele está lá. Tem gente que diz: mas eu oro e nada muda. Ora, mas a oração não é uma varinha mágica. É uma conversa. Às vezes Deus responde mudando a situação, outras vezes Ele muda a gente por dentro para aguentar a situação. Imagine um ferido em batalha. O médico não tira a dor na hora, mas está ali costurando, limpando, salvando. Deus faz assim. Enquanto você chora, Ele está trabalhando em silêncio. E quando a noite demora? Quando a resposta não vem? Aí é que a gente descobre que a fé não é só para os momentos de vitória, mas para os de espera também. Como um agricultor que planta a semente e não fica cavando todo dia para ver se nasceu. Ele confia no tempo. Deus tem o seu tempo, e Ele é perfeito, mesmo quando a gente não entende. Lembra da história de José do Egito? Vendido pelos irmãos, preso por algo que não fez, esquecido na cadeia. Quantas noites ele deve ter passado se perguntando: por que Deus? Mas cada uma dessas noites era uma peça de um plano muito maior. No final, ele mesmo disse: vocês pensaram em fazer mal a mim, mas Deus transformou em bem. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi certo. Então, se hoje a sua noite é longa, não desista. Não é porque Deus está quieto que Ele está ausente. Às vezes o maior milagre não é tirar você do problema, mas te sustentar dentro dele. E quando você menos esperar, vai ver que aquelas noites que achou que iam te destruir foram justamente as que te prepararam para algo que você nem sonhava. Porque Deus não guarda a gente das noites difíceis, Ele nos guarda nas noites difíceis. E isso faz toda a diferença.